todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber um mulherão aqui. Ela, que é formada em Administração e Pedagogia, com MBA em Desenvolvimento Humano Organizacional, está à frente da Clima Gestão de Pessoas. Já ajudou mais de 80 empresas e fechou mais de 680 vagas. Galera, mulheres empreendedoras, esse podcast vocês não podem perder. Seja bem-vinda, Marina Moreira, minha xará! Hoje já passaram tantas Marinas aqui, obrigada. Sério. Que legal. Seja bem-vinda. Eu entrevistei uma menina que chamava Marina, eu sou Marina Miranda. Ela, Marina Miranda, você acredita? Nossa, e Brasília. Eu falei, meu Deus, que coisa mais Não louca. conheço muitas Marinas. Muito louco, né? Adorei. Vamos lá, Marina, vamos falar de pessoas, de empresas, vai ser um papo bem leve, descontraído. Para começar, minha audiência já até sabe que a primeira pergunta é: quem é Marina? Por trás da Clima, como tudo começou? Você sempre foi essa pessoa que gosta de pessoas? Me conta um pouquinho da tua trajetória para a gente te conhecer melhor. Conto. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Que ambiente incrível, viu? Obrigada. Nossa, ainda mais essa sua pegada de estar entrevistando mulheres, adorei. A Marina, ela é proprietária, né, fundadora da Clima Gestão de Pessoas, casada com Arthur Catão, ele é empresário e nutricionista. Dois empresários, adoro. Dois empresários, e a gente acredita muito em uma qualidade de vida, sabe? O equilíbrio entre corpo, saúde, mente. Então, por conta disso, né, a gente acredita que já foi o tempo em que o empresário tinha que viver e se desgastar tanto para fazer uma empresa crescer, né? É importante que ele se esforce, mas ele precisa também viver. A ideia é que a empresa não viva às custas do empresário, e é isso que a gente acredita. Então, eu sou filha, minha mãe é professora, meu pai é empresário, e aí já fala um pouco de mim, porque veio essa paixão pelo aprendizado, evolução e desenvolvimento, e a veia do empreendedorismo, e unindo tudo isso, a Clima Gestão de Pessoas existe, com método, pessoas, processos e estratégias para que a gente tire esse empresário, para que ele não seja escravo da operação. Ninguém cresce sozinho, né? E através de estratégias de atração e seleção e um método aplicado, a gente consiga também desenvolver a liderança para que não só entre gente boa, mas que se mantenham os talentos e a gente cresça com sustentabilidade. Esse é o objetivo, né? Para que o empresário consiga crescer a vida pessoal dele também e a empresa não seja um fator impeditivo diante dessa vida que construiu e fez tudo isso acontecer. Hoje muito se fala, né, sobre a questão de, para você ter um CNPJ forte, é necessário que você tenha um CPF forte, né? Então, através das redes sociais, o marketing digital, muita gente está falando sobre isso, da importância da pessoa se cuidar, principalmente nós mulheres, né, que acabamos, por muitas vezes, nos deixando de lado, um pouco de lado, quando você é mãe, né? Eu sou mãe, por exemplo, de 4 filhos, então a gente acaba priorizando um pouco o lar, os filhos, a família, para depois você pensar em você, e isso acaba respingando na tua empresa, né? Se você não tá bem, a sua empresa acaba também não estando bem. Então, como que você enxerga essa questão hoje, de você ter um CPF forte, de você, por exemplo, fazer uma atividade física, teu marido é nutricionista, então ter uma alimentação boa. O que isso tem a ver com a empresa? Porque muita gente acha que não, né? Não, eu tenho que trabalhar, louca, performance, não sei o quê. E acaba esquecendo de você, do seu CPF. Exato, né? Quando a gente abre uma empresa, é normal que a gente tenha que trabalhar, mas trabalhar não significa ser produtivo. Então, eu acredito que a empresa deve existir independente da Marina ou da empresária que está por trás dela. Porque, assim como um filho, a gente não cria uma empresa para nós, é até egoísmo, que ela não dependa da gente. E para que a gente cresça com estrutura, é muito importante que a gente consiga delegar, não é fácil desapegar. Não é fácil, é dificílimo, gente. Eu acho dificílimo E delegar. outro ponto que aqui você, né, entende muito bem é a comunicação. Desde ser mãe, né, não sou mãe, mas
como ter um negócio, como que eu vou me comunicar, como que eu vou deixar isso claro, para que mesmo eu não estando presente, tenha uma equipe que entenda que não é a Marina que quer, mas Total. é o que o negócio precisa. Então, eu acredito que ser o líder forte é diferente do que as pessoas confundem líder forte ter que fazer tudo, ter que conseguir tudo. Ele não é super-herói. Então, ser líder vulnerável é entender que ele não sabe fazer tudo, que ele não consegue fazer tudo. Que ele precisa de Ele outras precisa de pessoas. outras pessoas contribuindo para esse crescimento muito maior que muitas vezes não acontece porque a gente faz, executa e não tem a visão de que outra pessoa vai contribuir. Então, ser vulnerável, eu acho que é uma palavra ímpar hoje e que vale a pena a gente até falar, porque pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, Total. mas de maturidade, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que eu gosto de pessoas. Por mais que a gente tenha as diferenças, né? Marido e mulher que escolhe estar junto, tem suas divergências. Imagina em uma empresa que muitas vezes não foram as pessoas que escolheram estar ali juntos todos os dias. Hoje, que você acha que, depois de tantas contratações, de ajudar tantas empresas, qual erro que você acha que é mais comum que os empresários cometem na hora de contratar? Talvez eles não saibam, mas o que eu percebo é que olha-se muito para contratar. Só que contratar não é uma tarefa, é uma estratégia. Então, eu estou olhando a Você, longo prazo e não estou querendo fechar um buraco, que é muito diferente. E eu digo que não existe candidato ruim, talvez não é o ideal para aquela vaga. Então, quando a gente entra com essa visão do que a empresa precisa, o momento que ela está, o como que essa engrenagem tá, para onde ela quer ir, vai fazer todo o sentido essa pessoa, porque não é só mais uma pessoa que eu vou ter dor de cabeça, é mais uma pessoa que vai entrar para somar. E tudo isso não está no currículo, né? Não é experiência, é comportamento. Então, total. 90% do que a gente avalia realmente não está no currículo. Hoje, como que vocês identificam, assim, porque eu acredito que na hora da contratação é preciso que aquela pessoa, candidata, esteja alinhada com a cultura da empresa, né? Então, sei lá, hoje em dia menos, mas, por exemplo, às vezes uma empresa não quer pessoas tatuadas, com piercing. Então, como que a gente identifica se aquela pessoa, vocês fazem um briefing, como que funciona a parte de contratação? Quero contratar a Clima. Legal. A gente consegue ajudar dois braços, né? Empresas que querem crescer e que já estão faturando, estão lucrando, faturamento não, né? Faturamento é, tem uma certa lucratividade, o foco não é mais olhar para o fluxo de caixa, mas olhar para o time. E aí a gente atua na atração e seleção para que ela tenha um método e não dependa da clima se ela precisar contratar, se alguém deixar um currículo, se alguém mandar mensagem, para que ela saiba exatamente analisar aquilo que ela precisa e ter autonomia. Então, se não tiver ninguém que faça isso dentro da empresa, dependendo da quantidade de vagas que ela tem, a gente faz um processo seletivo para a empresa contratar um estagiário, como por exemplo, aplica o nosso método, treina o estagiário e o líder para que o estagiário consiga triar, analisar, entender o perfil, cultura e dentro de tudo isso que a empresa, né, está fazendo, acontecendo, Uhum. atrair esse talento para que o líder contrate e tudo isso esteja alinhado. Então, ao contrário do que muitas empresas fazem, que são um processo avulso, o nosso processo é a longo prazo. Então, o foco é RH, quem vai atrair e selecionar, e não é RH que fica no escritório com contra-cheque burocrático. É um RH que vai atrair o colaborador ideal. E, por outro lado, o líder. A gente desenvolve o líder para que ele consiga deixar claras as regras do jogo, desenvolver essas pessoas, ter clareza em desenvolver para que essas pessoas estejam alinhadas ao objetivo da empresa, né? Não se trata de muitas pessoas, mas sim de como essas pessoas estão andando para aquilo que é relevante para o negócio. Isso que une as pessoas, e isso muito se perde. Então, o RH, por meio da nossa metodologia, ele aplica esse processo e o líder, com o nosso suporte, seja ele gestor ou líder, gerente, ele consegue estar ali desenvolvendo as pessoas quando ele é desenvolvido, quando ele é orientado, porque muita gente, o líder tem que fazer tudo, mas quem Sim, ajuda o líder? exato. O líder tem que ser o exemplo, o líder tem que fazer tudo. Aí, nesse caso, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Clima, ela atua.
tanto na parte de contratação, Sim. quanto na parte de treinamento daquela liderança. Então, ela traz o colaborador e ensina esse líder a gerir esse colaborador. Seria basicamente isso? Seria basicamente isso, mas para que a gente saiba como gerir, para onde ir, a gente entra com o gestor para entender para onde a empresa vai. Então, a empresa quer crescer. Tá. Quantas pessoas vão precisar? Como serão desenvolvidas? Qual o nível, qual o desafio hoje quando o assunto é time, para a gente não só fechar, mas fechar estrategicamente ali as vagas e desenvolver o líder para que ele implemente essa cultura que nada mais é do que a visão do dono. Então, as regras do jogo, quando que um líder ele tem propriedade de atuar e desenvolver o time? Quando ele tem um norte. Então, o estratégico, ele está olhando, ele está tendo uma visão que muitas vezes o tático, que é o líder, ele não tem, porque ele está O executando. líder não necessariamente é o dono. O líder pode ou não ser o dono. Tá. Né? Então, a gente tem a equipe operacional, Que são aquela que empresas executa. menores, né? Neste caso, o líder é o dono. Em empresas menores o líder é o dono. Então tem cliente que entra conosco que muitas vezes o líder é o dono e depois de um tempo de atendimento o dono vai para o estratégico. Perfeito. Porque ele vai ter uma visão do todo e ele tem um líder que aplica toda a metodologia que ele acredita para o crescimento do negócio. Então a ideia é a gente ter um pilar focado em atrair e selecionar com base no comportamento e o líder parar de executar e desenvolver as pessoas para que ele tenha uma visão da operação e aplique melhorias nos processos que melhora o serviço, que reduza ali desperdício, entenda os gargalos. A ideia do líder é aumentar a lucratividade. E a ideia do dono é olhar para onde a empresa está indo. E toda essa engrenagem envolve muitas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu tô extraindo dela o máximo porque já tô pensando no meu negócio. Por favor. Você acredita que enquanto um líder, no caso do líder ser o dono da empresa, estiver na operação, a empresa não cresce? Depende do momento do negócio. Tá, fala Né? mais. Depende do momento do negócio. Geralmente as empresas elas passam por 4 etapas, né? Ela passa pelo momento que ela é de aprovação, ela tem que ter fluxo de caixa. Muitas vezes ela abriu, ela tem que gerar fluxo de caixa, não tem nem dinheiro para contratar o líder. Então o foco é vender. E aí Todo time, a pessoal, empresa vender, trabalha. todo mundo vão vender, vão manter o cliente satisfeito para que ele indique, né? Essa é a ideia. Comecei até a trabalhar com gestão de pessoas porque eu investia muito em marketing, o cliente, o lead, né? Vinha, mas não era convertido. Então, dependendo do momento do negócio, o dono precisa estar na operação. Passou desse momento, eu estou com uma lucratividade, não se trata de aumentar pessoas. Eu vou entender o meu organograma, pensando no que eu quero gerar de faturamento, resultado para o dono, para o negócio. O que eu preciso de equipe? Quais são as áreas, não que eu tenho, mas que o negócio exige? Comercial, operação, financeiro, administrativo, marketing. Perfeito, eu sei o que eu preciso. E agora, quem vai entrar? E aqueles papéis que eu ainda não consigo pagar, ou consigo, vai ter alguém que entregue resultado. Então a ideia não é que a gente pague somente um fixo. O que diferencia, assim que eu percebo pelo menos, a entrega das pessoas é o variável, em que a gente alinha o objetivo do negócio com o que as pessoas vão alcançar no dia a dia. Por que muita empresa foca só em vender e quem está ali na operação só vê faturamento, quer empurrar, empurrar e não na satisfação do cliente? Então, todos esses indicadores vão fazer com que a equipe esteja caminhando junto. Mas respondendo sua pergunta, o líder ele atua na operação dependendo da necessidade e momento do negócio. Não precisou, tá faturando, tá entregando, tem um processo, vamos para o time. O que eu preciso? Diante da necessidade do organograma, entendo as funções, a ideia é que as pessoas saibam o que se espera dela, né? E a gente consiga coordenar tudo isso. Coordenei, tenho faturamento, né? Vamos contratar ou promover um líder para que ele consiga fazer com que os processos sejam seguidos. E através disso a gente sai dessa operação e foca no estratégico, porque o líder precisa de alguém direcionando ele para que ele desenvolva e direcione a equipe. Existem vários tipos de líderes? Falando da necessidade do negócio ou do perfil das pessoas? Do perfil das pessoas. Assim, Sim.
Eu sei que em cada negócio é um negócio, né? Mas assim, eu te pergunto assim, porque antigamente a gente estava até conversando nos bastidores, antigamente era uma coisa mais assim, cara, eu mando e você obedece. Aham, Hoje em dia a liderança tem mudado um pouco, né? Escutado um muito. pouco mais o time e tal. Então, existem perfis diferentes para liderança, para cargos. Talvez o líder do marketing é de uma forma ou não. Existem diversos perfis de liderança, mas como que eu vou entender se aquele vai fazer sentido para o meu negócio? Antigamente, missão, visão e valor estava no papel. Agora, eles norteiam a minha contratação. Então, se eu sou uma empresa que valoriza o desenvolvimento, a comunicação, é importante que esse líder viva e faça isso para Sim, que ele fortaleça essa cultura. Então, tem muitos perfis de líder no mercado. sim. O que é ideal para o negócio, a gente precisa investigar a cultura para entender exatamente o que se alinha ao momento que o negócio está vivendo e também a cultura que eu gostaria de fortalecer, porque nada mais é do que o líder que opera, ele é o braço direito do dono. Sim. Você acredita que todas as empresas elas precisam ter um braço educacional? Marina falando, clima falando. É diferente as respostas? Eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas, mas se a cultura for de não crescer e se manter estagnada, para que que eu vou desenvolver se eu tenho medo de perder? Para que que eu vou desenvolver se eu não quero que a pessoa cresça se nem eu cresço? Uma Mas coisa tem esse pensamento, não quero que a pessoa cresça? não é que eu não quero, é medo do líder. Eu não quero abrir outras empresas, eu tenho outros Ah, tô negócios. Eu entendendo. sou funcionário público e ainda tenho um negócio. Eu não quero crescer. É melhor que eu tenha uma pessoa estável, tranquila, não acomodada, mas confortável. A Entendi. longo prazo é bom para o empresário e para a pessoa. Então, depende do que o negócio quer alcançar e daquilo que ele acredita, né? Porque eu acredito que o aprendizado traz melhorias, mas também novas visões. Entendi. Faz sentido? Faz, gostei, porque assim, é assim, o que é sucesso para mim não é sucesso para o outro. Então, o outro, igual você falou, às vezes ele ele já é CLT, ele tem o seu salário e ele não quer crescer, ele quer ter aquilo ali como aquela renda extra e talvez o colaborador dele também. Então, não necessariamente ele precisa, né, treinar para que cresça o time, para que escale, para que abra outras lojas. Então, eu entendi o ponto de vista. Exato. Achei bom. O que é um RH estratégico, Marina? O RH estratégico, ele olha o que está sendo feito para que o líder seja o RH, já que a gestão de pessoas acontece no dia a dia, e ele concilia a necessidade do negócio, a visão do dono, com as pessoas que fazem a empresa funcionar. Basicamente, ele é uma ponte entre para onde que o negócio vai, para onde que o dono acredita e quer alcançar e está disposto, e como que essa equipe está. A ideia é que a gente some tudo isso para que esse caminhar esteja alinhado à visão do dono, negócio e time. O desenvolvimento dessas pessoas, você acredita que sim, impacta o faturamento de uma empresa? Eu acredito que o desenvolvimento é o meio, né? Tá, O faturamento é o fim. Então, impacta se direcionado. Um exemplo, tá. eu quero que a equipe só venda. Faturamento é ego, no meu ponto de vista, particularmente falando. É Lucratividade é outra outra coisa. Não adianta você coisa. faturar 100 mil e ter um custo fixo de 100 mil. E aí? Então a que custo a equipe vai empurrar mais para o cliente não voltar, não vai olhar a satisfação do cliente, não vai economizar, olhar insumos e desperdício. Então, assim, se eu ajusto a avaliação de desempenho do líder que opera, eu não só estou olhando indicadores como ticket médio, mas também a recompra do cliente, a satisfação desse cliente, economia de desperdício, né? E também o engajamento do time. Porque se eu sou um líder muito duro, como que tá o absenteísmo, rotatividade? A que custo que eu vou faturar mais? Então, é uma camada, é uma cebola. A gente precisa ir tirando. Então, acredito que não é tão cru assim.
esses valores acabam tornando a minha visão de avaliar o desempenho do líder mais estratégico, para que isso não se torne um tiro no pé. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal, assim. Eu, Marina, tenho uma certa dificuldade em delegar, e aí isso acaba freando o meu crescimento, porque é do tipo assim, abrindo meu coração, né? É, delego uma função, a pessoa não faz, né, do jeito que eu gostaria que ela fizesse. E aí meu marido briga horrores comigo. E aí eu vou lá e faço, porque eu quero que seja feito daquele jeito, do meu jeito e tal. E isso freia o meu crescimento. E aí eu te pergunto, como que a gente consegue desenvolver a arte de delegar, porque é uma arte, e manter a qualidade? Gostei da pergunta. Você tem algum exemplo prático de uma situação que a pessoa não fez e você foi lá e fez? Deixa eu pensar aqui, ó. Por exemplo, meu time comercial da escola, por exemplo, eu tenho o meu jeito de atender, porque nosso público são mães. Mães que têm filhos e que têm uma classe média, média alta, então são mães exigentes. Então eu me conecto muito, então eu mais escuto a cliente quando eu estou apresentando a minha escola do que propriamente falo dela, da minha escola. E por muitas vezes já tentei ensinar, até levo a galera junto comigo. Galera, vocês vão junto comigo para vocês verem como que eu faço. Legal. E por muitas vezes isso não acontece. Então, o que acontece? É empurrando o produto para a pessoa. Então, é falando mais do produto, do que ouvindo propriamente o que aquela mãe precisa. E quando a gente ouve, né, nas vendas, cara, ouvir é tudo. É, Quando a gente ouve, a gente entende a dor daquele cliente. A gente consegue ir na ferida e você consegue, né, trazer o seu produto para a objeção daquela sim. mãe, do cliente, em qualquer área. E aí eu pego e falo, cara, não tá fazendo certo. Deixa que eu vou apresentar. Entendeu? Aham, Então, assim, aí acaba que eu fico sobrecarregada, porque faço mil e outras aham. funções dentro da empresa, e acaba que o time também não aprende, porque eu vou lá e faço. Tá entendendo? Parabéns por essa consciência. Eu acho que é o primeiro passo, né? Entender que não é fácil delegar Não é. e muita gente tem a visão de que vender é sobre produto, só que isso que trouxe uma visão ruim sobre vendas, porque não é produto. Não é. Vender são pessoas. Então eu acredito que se o foco for menos em executar e mais em ouvir o que está sendo feito para eu direcionar aquilo que a cultura, não é a Marina que está querendo, é a cultura que Exato. acredita nisso, né? Não sou eu, não é pessoal. Não é. O clipe tudo, é a empresa, É né? empresa, então é muito maior do que algo pessoal. Então, o que que a gente percebe? Que a gente pode ter um indicador como taxa de conversão, satisfação do cliente, tempo médio de atendimento, para a gente mensurar como tá e aplicar um treinamento sobre os passos da venda, que na verdade venda é como um médico. A gente imagina a equipe chegar no médico e ele toma esse remédio aqui. Não, mas esse remédio é bom. Como é que você se sentiria? Você tomaria? Você iria ter confiança? Por Não. que que o médico ele faz um diagnóstico, né? Toda a sondagem, todas as perguntas que ele busca investigar, não para ele passar todos os remédios, mas aquele que faz sentido no momento psicológico da vida, da necessidade e da dor da Ou pessoa. seja, ele pergunta, É, né? é. Isso é interessante. Então, Cara, eu é acredito louco. que é isso. É não olhar para executar, o que me dá vontade, porque senão eu vou perder. Mas a longo prazo é não também microgerenciar, mas entender quais são os indicadores que eu vou conseguir avaliar o avanço dessa área comercial, porque se eu não reconhecer o avanço, eu vou ter a impressão de que eu não saio do lugar. Sim. E muitas vezes a gente sai. E se a equipe entender que ela está avançando mais, ela vai se engajar. E daqui a pouco ela vai ver que não vai ser só uma marina alinhada à cultura. Vão ser várias marinas, sabe? Cara, é muito louco isso, porque a gente tá numa. A gente tava até falando nos bastidores aqui
da geração que está vindo, né, a geração Z, e da dificuldade que eu tenho, por exemplo, eh, em liderar a galera da geração Z por diferenças, assim, de conduta. Isso acontece muito com os empresários? Muito, muito, assim. Mas eu percebo que se na hora da gente contratar, a gente avaliar esses valores que a empresa, né, acredita como querer aprender, como você falou, é uma escola. Então, quais são os valores que eu não abro mão, que essa pessoa, não é porque eu quero, mas porque a cultura exige, né, esses comportamentos aliados. E, por outro lado, na manutenção desses talentos, a diversidade enriquece muito e fortalece a cultura, Sim. né? Não só sexo, como idade e ter ali uma avaliação de desempenho. Se eu pago aquilo que a pessoa. CLT, né? Por que muito CLT é desmotivado, assim como um funcionário público? Tá. Porque ele faz mais, faz menos, ele ganha o mesmo. Sim. Mas se eu tenho uma avaliação de desempenho atrelada ao objetivo do negócio, além de eu valorizar o avanço, eu consigo deixar claro a entrega. E eu acabo dando um feedback. A pessoa que não entrega, com o tempo, ela não me adaptei, obrigada. Ela tende a sair se ela não se alinha à cultura. A cultura fica muito mais clara. Então, não é um caso de uma pessoa de uma geração, mas é como que ela vai ser inserida, acompanhada, desenvolvida e principalmente esse desempenho vai ser medido no decorrer do processo. Por isso que quando o líder muitas vezes tem dificuldade em delegar, eu pergunto: quantos por cento você executa e quantos por cento você analisa e desenvolve? Mas você fala em relação a atrelar isso, por exemplo, a uma meta de faturamento? Uma das metas, faturamento de dia, ou taxa de conversão. Então, assim, mesmo que seja um estagiário, um júnior, uma pessoa mais nova de outra geração, é importante que ela saiba que aqui tem regras e que o salário é pago, mas é uma troca justa. O desempenho precisa ser avaliado. Sim. São pessoas que fazem o resultado acontecer. Uma das formas de eu avaliar é faturamento, meta de vendas, alcance do resultado, satisfação do cliente, recompra. Como que eu organizo essas métricas? Porque, assim, em cada setor tem uns KPIs diferentes, né? Tem. Como é que eu faço para organizar? Você acha que eu devo abrir para a equipe? Depende muito da cultura, né? E do que você acredita. Quando o cliente ele não tem meta, o que facilita muito o nosso trabalho, já que o nosso foco são pessoas? Quando ele tem um planejamento estratégico. Isso facilita, porque o planejamento estratégico torna claro a visão, com um cronograma tangível e um prazo definido. Aí eu quebro essas metas para que elas façam sentido para o dia a dia. Não tem um planejamento estratégico, né, que é um bom primeiro passo, a gente olha para o que essa área busca alcançar. Então, quando a gente fala de líder, não se trata somente de rotinas, mas o líder tem como objetivo fazer a equipe alcançar o resultado. Qual o resultado? Antigamente era rotina. Tá isso, tem que abrir, tal, tal, tal. Tipo um daily, faz um. É, um briefing, uma lista de rotina. Não, agora a gente usa, né, RCF, responsabilidade-chave da função. Então, qual é a responsabilidade-chave da função dessa liderança? Como que ela vai ajudar a equipe a alcançar isso? Seja aumento nas vendas, satisfação do cliente, e aí a gente vai colocando tópicos que a gente consiga mensurar para entender como que tá, e o gap é o que eu vou desenvolver para alcançar o avanço desse resultado, seja ele quantitativo ou qualitativo. O planejamento estratégico ele deve ser anual? É anual? Aí a Clima, assim, ela não faz planejamentos. Tem até uma empresa que a gente indica que faz, e geralmente eles fazem anual. Meta estratégica é anual de 1 a 5 anos. E meta tática, né, que é do Sim. gerente trimestral. Então a ideia é que a gente entenda o objetivo, busque alcançar, né? Igual tem um cliente que ele não tem planejamento estratégico, ele tem 5 empresas, ele quer crescer muito. É uma das empresas que ele tem que é de buffet. E ele não avalia o desempenho da liderança. A Clima entrou e a gente olhou assim: qual é o papel desse líder? Como que eu vou avaliar se ele está avançando? Deixando claro o papel do líder, eu consigo definir uma meta e ele tem como objetivo e missão desenvolver o time para que o time ajude ele a alcançar essa meta. Confuso? Não, entendi. Porque tudo passa a fazer mais sentido no dia a dia. A equipe operacional precisa saber o que ela vai fazer. Sim. E o líder precisa saber o que precisa ser feito. E o Para dono poder cobrar. para onde a gente está indo. Gostei.
IA. Como que você enxerga a IA hoje? Você acha que está trocando, a inteligência artificial vai substituir os humanos? Estamos perdendo os empregos? Como é que a Clima enxerga hoje essa automação aí no meio das pessoas? Eu Vocês acredito usam a que IA? muito, muito Olha aí que assim, legal. processo seletivo mesmo, a gente usa uma plataforma que ela anuncia uma vaga em mais de 40 canais. E eu Uau! acabo me tornando injusta se eu não avalio todos os currículos. Pô, a pessoa investiu tempo e tal. Então a IA consegue filtrar aquilo que eu entendo como requisito e já perguntar e mostrar a compatibilidade e aderência com a vaga, tornando o processo justo. Então eu não vou olhar assim que com base nessa amostra pequena eu vou considerar o meu processo. Eu acredito que a IA vem para nos desafiar, mas para melhorar a nossa atuação e aumentar a nossa criticidade, porque ela não trabalha sozinha. Então, se a gente se alinhar a tudo aquilo que ela tem para somar, eu vou enriquecer muito o meu trabalho, eu vou melhorar muito os processos. Quantos manuais as empresas não tinham de procedimentos que precisam ser seguidos para Sim. que a equipe tenha isso muito mais claro como um script de vendas, né? E aí eu digo que é a diferença entre trilho, que é uma coisa engessada, tem que seguir aquilo, e trilha, para tornar esse caminho mais leve, para mesmo se o colaborador estiver cansado, eu não tenho que lembrar de tudo. Eu tenho passo a passo mínimo que eu vou seguir para manter a experiência. E se o colaborador viajar, ele vai ter outra pessoa que vai seguir, o padrão se mantém, E sabe? se até houver caso de rotatividade, né, você, não, você otimiza o processo de treinamento se você tiver os processos bem definidos, né? Então, assim, cara, sei lá, um estagiário, que o estagiário normalmente tem um pouco mais de rotatividade porque não tem aquele vínculo empregatício, né? Não tem Sim, aviso prévio, essas coisas. Então, o estagiário que tem um pouco mais de rotatividade, cara, você define os processos, o próximo já está é. ali, aí ajuda muito, né? O empresário. A gente não tem que olhar Muito, com maus muito. olhos, E a né? ideia, assim, eu vou te falar que eu sou ignorante quando o assunto é AI. Sei muito pouco, eu preciso explorar muito, mas eu acredito que com segurança, claro, com cuidado dos dados, ela só vem para somar, se bem usada. Que podcast maravilhoso! Mulherão, nossa, cheio de conhecimento. A gente vai fazer um bate-bola final antes de acabar. Claro, E aí você pode falar uma palavra ou você pode aprofundar, tá? combinado. Uma palavra que define liderança. Pode pensar. Eita! Avanço. Gostei. Um erro que você cometeu, Marina, mas que te ensinou muito na sua trajetória. Egoísmo. Jura? É. Como? Você era egoísta? Eu acho que sou. É. Eu era mais egoísta. Em determinado momento que eu saí, eu trabalhei numa empresa familiar Do e seu fui pai? do meu pai abrir sociedade com eles, de bater automotivo e saí para abrir minha empresa e fiquei por 2 anos fazendo tarefa, atendendo cliente Na operação. na operação das unidades, atendendo igual uma doida, mas eu gostava tanto daquilo. E aí tive uma sócia, contratei uma equipe, só que eu executei muito e pouco ouvia e me preocupei muito com faturamento. E aí comecei a me preocupar com faturamento, crescimento, o que eu vou gerar, produto, e eu acabei não ouvindo quem fazia a empresa funcionar, os clientes que faziam a empresa viver, e em certo momento me tornei egoísta e num egoísmo de não ouvir mesmo, sabe? Talvez seja eu não ouvir. E através disso fiquei sozinha. E eu falei, eu acho que é um ponto que eu preciso aprender. E através desse reconhecimento eu vi que a gente precisa ouvir e network é muito mais ajudar o outro do que ser ajudado. E a nossa empresa não é para gente. Ela é para fazer as empresas crescerem, para as pessoas se desenvolverem. Então eu vi que a empresa não sou eu, assim, comecei a estudar muito sobre isso. E hoje muito do meu investimento é para cliente, ouvindo o time, ouvindo a equipe, entendendo como que eu posso tornar a entrega, dia e trabalho deles melhor. Que legal. Você vai todo dia na Clima? Hoje, a Hoje a Marina maioria da já. equipe é online.
Que Então, eu legal. tenho reuniões periódicas, one-on-one, e assim, eu falava muito. Hoje o objetivo é ouvir muito mais, entender o sonho de cada um e a Clima fazer parte dessa construção, porque as pessoas não estão para Clima, elas estão para a vida delas e que elas Sim. alcancem isso, sabe? Eu gosto de falar que eu falo, cara, vocês não estão trabalhando pro ClipTube, vocês estão trabalhando no ClipTube, vocês É, estão trabalhando para vocês. Porque quando a pessoa pensa que está trabalhando para ela, o jogo muda, a chave é. vira, né? Totalmente. A Então, minha ideia é ajudá-los a. Que área você quer se desenvolver? Que área exato, vai fazer sentido para o seu futuro? A Clima tem porta, eu quero ajudar as pessoas, eu acho que isso começa dentro de casa. Então eu focava muito em atuar, fazer, pouco olhava quem me ajudava, perdi o time completamente, devolvi escritório, comprei a parte da ex-sócia, ela continuou sendo minha cliente, a Clima foi se construindo, construindo. Hoje temos ainda, né, que voltaram nove pessoas, comigo 10, e é um recomeço. Eu acredito que empreender é muito mais sobre entender que a gente não é bom em tudo e que a total. gente precisa das pessoas e que eu não tenho todas as respostas. Um hábito que mudou sua forma de trabalhar. Um hábito. O que me ajudou até a delegar e para que as pessoas conseguissem trabalhar em Adoro. casa. Conta. A gente tem um escritório, né, na Asa Sul, e um hábito que mudou assim completamente o jogo. Eu era muito de microgerenciar. Depois que eu defini o que cada área precisa entregar e periodicamente não avalio a pessoa, mas o resultado e ajudo eles a alcançar isso, a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Você tá assim, o resultado é esse. Como que eu te ajudo? Esse hábito fez com que eu conseguisse delegar com mais facilidade e a pessoa conseguisse contribuir com mais liberdade. Porque não é a minha forma de fazer no fim das contas. Ela tem uma melhoria, uma visão que enriquece muito o processo. E quando eu não foco no que deve ser feito, mas no que deve ser alcançado e no porquê isso existe, nossa, assim, a clima vale a pena todos os dias. É mais ou menos assim, né? Eu não tô brigando ou cobrando você, eu tô olhando o resultado. E Então, eu sei que você é capaz. exato. Aí eu falo, ó, você pode sair, você pode ter minha ajuda para você alcançar. O que que você quer? E assim, é legal você ver que a pessoa avançou e você comemora isso, e a Sim. pessoa trabalha com o que ela gosta e ela tem liberdade. Então, é algo que me dá prazer de. E eu acho que é isso, celebrar as pequenas vitórias, né, Marina? Porque é igual você falou, às vezes parece que a gente não está crescendo, mas está. Então, às vezes, muitos empresários acabam assim, olhando lá o objetivo final, lá onde ele quer alcançar um dia. Só que, cara, ele está fazendo um pouquinho todo dia, ele não está celebrando aquilo que, cara, se você olhar um ano atrás, isso era outra empresa, É, e aí, né, eu acho que sim, eu sinto falta um pouco disso. Aqui na escola, a gente preza muito por isso. Cara, vamos celebrar cada aluno legal, matriculado, sabe? A legal. gente comemora, toca buzina e Isso é muito é bom. muito importante. Legal. Um livro que te inspira, pra você indicar aí pra Só galera. um, Bora dois. dois, assim. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Eu sou uma pessoa introvertida, mas quando eu li esse livro, eu percebi que relacionamento é tudo. Só Sim. que não é sobre mim, né? É sobre o outro. E o mito do empreendedor. Nossa, assim, quando eu entrei em perder todo mundo na Clima e voltei para fazer ela crescer novamente por meio do investimento de pessoas, o mito do empreendedor, ele trouxe uma visão de que a Clima não sou eu. A Clima, ela deve existir e as pessoas devem também ajudá-la a construir, porque elas vão ter o benefício para a vida de cada um e o cliente acaba sendo consequência. Então, Sim. o time é o centro, mas o cliente está no topo. E é até por isso que a Clima existe, porque às vezes o empresário ele não tem tempo de desenvolver RH para contratar com base no comportamento alinhado à cultura e a liderança. E a Clima entra por esse momento que eu não tive tempo para ajudar por meio da nossa comunidade, tem comunidade do líder e comunidade do RH. Semanalmente, avaliação de desempenho, a gente comemora avanço, troca, vê quem teve o melhor resultado, e assim é muito legal, porque não é nada genérico, é uma coisa mensurável, e se alguém conseguiu, eu consigo, sabe? É muito legal. Maravilha. Então, o mito do empreendedor E como e, fazer amigos e e influenciar influenciar pessoas. pessoas. Uma qualidade que a Marina acha que todo líder deveria ter.
não sei se chega a ser uma qualidade, mas eu acredito que é um interesse que Legal. faz toda a diferença, é buscar o autoconhecimento. Gostei. Porque se eu não me entendo, eu não vou conseguir entender o outro. Se eu não me cuido, se eu não sei qual é meu perfil, como eu me comunico, o que me motiva. E o líder, ele tem que se motivar, ele tem que fazer tudo, ele é cobrado por todas as áreas. Então, se ele não cuida disso, ninguém vai cuidar. Então, eu acho que o autoconhecimento faz com que ele saiba lidar com as fraquezas, entenda as forças e avance ainda mais. Eu acho importante isso, mais do que o que a gente tem de bom, é a gente olhar também os nossos defeitos e É, tentar reconhecer isso e tentar melhorar, né? Eu acho que as pessoas acabam, o ser humano em geral, tem muita dificuldade em reconhecer uma coisa que não faz tão bem e tentar é, melhorar, né? E aí acaba não evoluindo ali naquela. Fica focado só em potencializar o que já tem de bom e não exatamente. fortalecer ali talvez as fraquezas, E né? isso é único individual, então eu acredito que liderar não é um método que vem de fora para dentro. É muito mais, como você falou, tem vários tipos de líder? Tem, e todos são bons. Mas se ele souber aonde ele é bom, não vai ser a empresa que escolhe ele. Ele vai escolher e, O por lugar. consequência, ele vai entregar. Perfeito. Uma frase que te representa. São. É... Nossa! Tem uma frase que me representa, que eu, Ah, inclusive, tenho ela tatuada, né? De Gandhi, que seja a mudança que você quer no mundo, né? Muitas vezes a gente tende a olhar para o outro, para o que eu quero do outro, exijo do outro, mas como que eu vou aplicar isso? Então, eu tenho, meu marido tem, não só no casamento. Se eu quero ser um bom amigo, um bom qualquer líder, relação, né? eu preciso ser. Ser para depois querer. Eu acredito que a expectativa começa na gente fazendo. É, eu falo para os meus filhos assim: seja interessante antes de ser Amo. interesseiro e foca no que você tem controle, que são as suas atitudes, porque às vezes a gente fica querendo controlar o que o outro vai fazer e, cara, você não controla o Você outro. se desgasta. Porque ele Desgasta. vai fazer diante da visão do mundo, da vida dele, né? Isso são em todas as relações. É Isso no conjugal, é no profissional, é com pai e é muito mãe, é com legal. irmão, é com tudo. Quando a gente começa a focar na gente, no que a gente tem controle, muda. Total, muda. Você Total. fala assim, cara. E às vezes o que você quer mudar no outro é o que precisa ser mudado em você, É, né? é. Não, eu acho interessante que meu marido é nutricionista e ele. E às vezes eu tô em casa e ouço parte da reunião. Aí tem gente que fala assim: olha, eu vou entrar, mas eu vou botar meu marido, tá? Aí ele fala assim: se você já é difícil mudar, imagina você querer que outro mude. Começa por você, que já não é fácil. Você seguir uma rotina É diferente, isso. um plano alimentar, e ele vai se incentivar. É isso. E aí, gente, se ele quisesse assim, empurrar um produto, vender, vamos fechar os dois. Mas não é assim. O outro, ele vai ser inspirado, mas tudo começa no que a gente acredita e faz, né? A gente transpira aquilo que a gente bebe. É isso. E vai respingando ali É, é, no em volta, né? Então é normal isso, principalmente na área. Cara, lá em casa, a gente começou a treinar. Cara, as crianças às vezes que olhando. Então, legal. assim, você vai, né? Você vai influenciando. Você não consegue viver num ambiente que não casa muito com você, né? Então é muito legal isso. Muito legal. Assim, a minha mãe, ela me incentiva muito nisso, porque quando eu era pré-adolescente, eu tenho facilidade de engordar. Meu primeiro curso foi nutrição. Ela me incentivando a me alimentar bem. E aí, eu precisava perder peso, jovem, com colesterol alto. E ela falou assim: eu vou no vigilante do peso. Aí eu, hum? Uhum. Aí ela mudou a alimentação toda lá em casa. E com essa pegada dela de malhar, de se alimentar, eu fui É influenciada. isso. E aí até hoje é algo assim, meu marido fala: "Amor, você tá de TPM, você quer suco verde?" É uma coisa que eu gosto até hoje, mas não foi uma coisa que, sabe, foi obrigada, foi uma coisa que me Virou um despertou um hábito interesse. depois. É interessante. É muito massa isso. O que é um sucesso para Marina? É um sucesso para mim, eu acredito que é clareza do que eu quero alcançar e clareza que eu sou única e diferente de qualquer pessoa. Então não vale a pena comparar.
Perfeito. Obrigada. Foi maravilhoso, conversa rica, cheia de conteúdo. Eu tive vários insights aqui para Que mim três. bom! Então, gratidão por você transmitir, pela generosidade em falar aqui no nosso podcast. Para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria que você falasse suas redes da Clima, se você tiver o seu pessoal, como é que a galera encontra. Lá a Clima atende qualquer tamanho de empresa? Empresas que querem crescer e, assim, acima de 3 colaboradores já conseguimos atender, Legal. que já tem um faturamento, né? Já tem lucro e que estão dispostas a ter um método para que essas pessoas façam parte desse crescimento, que sabe que não cresce sozinha. Sim, qualquer empresa, porque o nosso foco são pessoas, método e estratégia. Legal. Então fala tuas redes e eu quero depois que você deixe uma mensagem final. Pensa que você queria que você deixasse para mulheres, empresárias mulheres que talvez esteja ali no operacional, não sabe como crescer. Minha audiência é muito feminina, então a gente tem uma comunidade aí muito do empreendedorismo feminino, então deixa uma mensagem final para elas. E aí você pode falar olhando para aquela câmera. Bom, a rede social, o Instagram é @marina.moreira, são 3 As no fim, já deve existir Marina 1 e 2. Tá vendo? Tem YouTube também, Marina Lima Moreira, e o Instagram da Clima Gestão, que é @climagestão. Uma mensagem para as mulheres, né? Eu acredito que toda mulher, ela já é empreendedora, desde o casamento, há Verdade. tantos papéis que ela tem que atuar, porque empreender nada mais é do que ver um desafio e viver ali uma solução, viver um aprendizado, né? Quantas vezes a gente se cobra, então acredito que empreender é ver no desafio a oportunidade. Eu admiro muito as mulheres que empreendem e quero que fazer parte de grupos de mulheres que acreditam que o negócio, o marido, a família, tudo isso daí consegue ser vivido com equilíbrio. Maravilhosa. Obrigada, viu, Marina? Muito, Eu que muito obrigada. agradeço. Foi maravilhoso. Mais uma vez, gratidão pela sua generosidade. Foi muito, muito, muito rico. Obrigada, Eu que viu? fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Marina para que você se conecte com ela. Você responde os directs? Sim, sim. Então já manda um direct para ela, manda um direct para a Clima. Você que é empreendedora, já compartilha aí com toda a galera do empreendedorismo feminino. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!